por conta de sazonalidade e tanto num estresse calórico, em temperaturas muito altas dentro da produção, tanto de carne quanto de ovos férteis. Sempre é possível medir perdas em momentos extremos de frio, em momentos extremos de calor, mas para nós nunca é o correto tentar ajustar tanto a dieta em níveis nutricionais especificamente, não estou falando de balanço eletrolítico, mas sim em energia de ração, por conta dessa sazonalidade. Sempre o caminho melhor é trabalharmos para melhorar o ambiente das granjas, o ambiente dos aviários. Sai muito caro para o produtor, para a empresa que produz carne, ajustar a dieta por conta de sazonalidade, por conta de picos de temperatura, seja inverno ou verão. Isso é muito ruim. É preferível que façamos o ajuste do ambiente, da ambiência dos galpões. Esse é o investimento correto, porque a ave precisa de uma dieta balanceada e a exigência nutricional tem que ser atendida em qualquer época do ano. Muito bem. Obrigada pela sua participação, André. Volte sempre aqui no programa. Eu que agradeço. E você sabia que essa entrevista que você acabou de assistir fica salva lá no nosso canal do YouTube? Basta acessar o youtube.com/Ligados Integrados e aproveita para se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Entrevistas como essas e novos episódios do Ligados Integrados Vida no Campo toda semana. Então, depois do programa, corre lá para se inscrever no nosso canal do YouTube, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Abrindo a página, clica em inscrever-se no canto direito da tela. Pronto, assim você será um novo seguidor do programa. E ficamos por aqui hoje. Amanhã tem mais às 11h30 da manhã aqui na tela do Canal Rural. Vejo vocês lá. Tchau! Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal. A sua previsão do tempo a qualquer hora, em qualquer lugar, está ainda melhor. O podcast Canal Rural Clima, agora com mais informação, análises mais detalhadas das condições de chuva e temperatura, em um bate-papo com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Tudo para você tomar a melhor decisão no campo, faça chuva ou faça sol. Canal Rural Clima, o seu podcast do tempo especializado em agro, sempre às segundas e às sextas-feiras, nas plataformas Spotify, Deezer, Apple, Google e Amazon. O Patrulheiro Agro continua atento e mostra tudo sobre a realidade enfrentada pelos produtores rurais de Mato Grosso. O trabalho, os desafios e as expectativas de quem produz e muitas vezes é esquecido. Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras. Toda terça e quinta, no intervalo do Mercado e Companhia, aqui no Canal Rural. Apoio à ProSoja Mato Grosso. Aqui não tem apenas raízes, folhas e frutos. Tem muita dedicação, um amor incondicional e um orgulho sem tamanho. E não importa se tem sol ou chuva, a paixão pela terra fala mais alto. E é essa paixão que comove a todos que fazem parte desse universo em busca de um único propósito: levar mais alimento para cada vez mais pessoas. E o nosso compromisso é com você, agricultor, e com você, consumidor, para que cada colheita seja repleta desse amor que vem da terra e que alimenta o mundo. Linha HF. Amor que vem da terra e que alimenta o mundo. Você sabia? O Canal Rural está no Vivo Play? Isso mesmo! De qualquer lugar, seja computador, tablet ou celular, você acompanha, além do Canal Rural ao vivo, nossos programas especiais, séries, documentários e muito mais. Basta seguir o caminho. Vivo Play, programas de TV e clicar em Canal Rural. Pronto, todo o conteúdo do mundo agro na palma da sua mão.
Olá pessoal, eu tenho uma novidade para contar para você sobre o aplicativo Lance Rural. Ele está de cara nova, novo design, novo formato, novo em tudo. Até espelhamento na TV agora tem. E para você ficar atento aos preços do mercado agropecuário, na Home agora você confere a atualização das cotações das principais commodities. Bom, não é mesmo? Com este novo aplicativo, a gente fica melhor informado sobre o sobe e desce do mercado. Tudo para você tomar a melhor decisão e de como podemos nos preparar para as próximas safras. Baixe agora mesmo o Lance Rural e tenha acesso ao melhor da pecuária aí, na palma da sua mão. Acompanhe todos os domingos o programa Agro Nacional. Jaqueline Silva traz todas as questões do universo agro. Acompanhe informações sobre tecnologias produtivas, manejo, pecuária, economia, sustentabilidade e muito mais. Agro Nacional. O mundo agro passa por aqui. Domingo às 6 da manhã. Planeta Campo. Patrocínio UPL, reimaginando a sustentabilidade. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yaeli Bonfim e no programa de hoje nós vamos falar do eucalipto, espécie mais cultivada pelo setor florestal no Brasil. Vamos ver como as florestas plantadas têm contribuído para reduzir o desmatamento. A gente também fala de plantabilidade em grandes culturas. A precisão no momento do plantio pode resultar em mais rentabilidade e produtividade. Vamos discutir esse assunto em entrevista ao vivo. E ainda, estudo da Embrapa comprovou, começou a medir os estoques de carbono no solo de plantações de café em Rondônia. A iniciativa pode comprovar a sustentabilidade das lavouras cafeeiras na Amazônia. Começa agora o Planeta Campo. Hoje um dos assuntos aqui no Planeta Campo é o mercado de eucaliptos. Essa espécie de árvore é a mais cultivada pelo setor florestal brasileiro, que é líder mundial na produção de eucalipto. A espécie tem origem australiana, mas se adaptou muito bem ao clima tropical do nosso país e devido aos investimentos em melhoramento ao longo do tempo, atualmente o eucalipto leva apenas 7 anos para ser produzido, o que é uma grande vantagem em relação ao tempo de produção de outras espécies de árvores. Outra coisa importante é que além de ser a matéria-prima para o papel, o eucalipto também é utilizado para diversas outras finalidades, como a produção de óleos essenciais, medicamentos e até para a geração de energia. Então eu te pergunto, no Brasil, qual que é a área plantada de eucalipto? 7,4 milhões de hectares, 5,5 milhões de hectares ou 5 milhões de hectares? O que você sabe sobre esse assunto, sobre o nosso setor florestal? Manda aí a sua resposta pra gente. Para acessar o nosso WhatsApp, se conectar com a equipe do Planeta Campo, basta você salvar o nosso contato, que é o 11 94379 7041, ou acessar o nosso QR Code. O pessoal vai colocar aqui na tela novamente o nosso QR Code aqui para você se conectar com a equipe do Planeta Campo lá pelo WhatsApp. Olha aqui o nosso código que está aqui embaixo no cantinho da tela. Você pode abrir a câmera do seu celular, apontar agora para ele e prontinho, você já vai cair lá no nosso WhatsApp, conversar com a nossa equipe e mandar a sua resposta aí para a enquete de hoje. Estou esperando a sua participação. E para a gente continuar falando de eucalipto, a gente vai agora até Mato Grosso, em uma propriedade que investe na comercialização dessa árvore. A gente vai conferir como as florestas plantadas e tratadas têm contribuído para reduzir o desmatamento. Pode rodar. O tratamento em autoclave, que a gente realiza aqui, ele também é conhecido como tratamento de célula cheia. Então, quer dizer, a madeira ela é cortada na floresta, ela é lá mesmo, ela é descascada, seca, tá? Então isso aí tem um processo de secagem lá que ela seca na sombra, tem que secar corretamente.
Então, depois dessa madeira atingir abaixo de 30% de umidade, ela teoricamente ela está pronta para o tratamento. Então, a gente traz essa madeira para cá e aqui passa pelo processo de industrialização, né? Que é um processo de vácuo e pressão que vai impregnar essa madeira com produto químico. O produto químico é o CCA, arseniato de cobre cromatado. Esse produto vai impermeabilizar ela contra fungo, cupim, broca, adquirindo a durabilidade acima sempre de 15 anos. O eucalipto tratado tem uma ampla aplicação. As mais conhecidas são os mourões de cerca para a pecuária e na construção civil é comum ver em pergolados e parques infantis. A durabilidade média dessa madeira é de 15 anos, isso quando em contato direto com a terra e umidade. As características mais procuradas são visuais, né? A madeira com densidade, o que não deixa a madeira mais densa, ela vai ter menos rachadura, conicidade, quer dizer, ela não tem muito ganho da ponta para o pé, e retilinidade, né? Isso aí pela beleza em si da peça, vai dar um bom stay, um bom mourão, ou qualquer utilização que for feita, a procura sempre por essas características aí. Um aspecto interessante e talvez o mais importante na utilização de espécies plantadas e tratadas é o fato da redução na pressão exploratória de madeira nativa. Em outras palavras, ajudam a reduzir o desmatamento. E neste contexto, o eucalipto se destaca. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, ecológico e 100% renovável. O André, há 14 anos, produz madeira tratada. Foi o primeiro a se instalar em Mato Grosso. Na empresa dele é feito todo o processo, inclusive o plantio das espécies de eucalipto mais indicadas para esse fim. Ele nos levou até a fazenda onde está o reflorestamento. Fica em Chapada dos Guimarães, um lugar que merece alguns momentos de contemplação, dada a beleza das formações de arenito que circundam a fazenda. Aqui estão plantados 800 hectares de eucalipto. Tem árvores de todo tamanho, desde recém-plantadas até as que estão no ponto de colheita, que é lá por 8 a 9 anos de idade. Quando um talhão é retirado, logo é replantado para manter a autossuficiência de matéria-prima. Em reflorestamentos como este, os cuidados são essenciais. Para o mourão, para a construção civil, a gente precisa de uma madeira mais retilínea, espécies apropriadas, então são feitos tratos, adubação, cuidados com a árvore são diferentes de quem busca apenas material para biomassa. Anualmente, a fazenda produz em torno de 15 mil metros estéreis de madeira. Além do tratamento, cerca de 30% desse volume vira lenha, que também tem mercado garantido na região. Por falar em mercado, o André conta que quando começou a empresa havia muita desconfiança, principalmente dos pecuaristas, que estavam acostumados a fazer suas cercas com madeiras nativas. Hoje, essa ideia mudou. E ele vê, além da pressão ambiental, ele vê uma facilidade, porque ele não precisa de encomendar um serviço, entrar dentro da floresta dele, tirar a madeira dele mesmo, ele prefere guardar isso, a madeira dele, deixá-la na floresta e comprar um mourão sustentável. O mourão de eucalipto tratado é tão durável quanto uma madeira nativa e ele tem muito mais facilidade na hora da compra. Madeira renovável e versátil, cadeia produtiva que gera empregos, reflorestamentos que contribuem com o equilíbrio ambiental. O eucalipto é sustentável. Que bacana essa experiência aí que a gente acabou de acompanhar na plantação de eucaliptos. E agora a gente vai falar da plantabilidade de grandes culturas, né? Isso porque a precisão no momento do plantio, com a distribuição correta de sementes, evitando espaçamentos falhos e duplos, tem influência direta na rentabilidade e produtividade da maioria das culturas. E eu já estou aqui com Paulo Roberto Arbeck Silva, que é professor de mecanização da Unesp de Botucatu, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto de plantabilidade, importantíssimo para a nossa produtividade. Muito obrigada pela sua participação, Paulo. Eu que agradeço o convite, eu fico à disposição aí para a gente compartilhar conhecimento. Com certeza, obrigada, né, mais uma vez aqui por ter aceito. Vamos começar explicando, então, né,
como que funciona uma plantabilidade adequada, né? Queria que você falasse um pouquinho desse termo também para a gente. Quais que são os principais pilares para a gente garantir a distribuição correta das sementes, principalmente? Excelente. Então, plantabilidade é um termo que veio do inglês, né, plantability, e que fala sobre 3 pontos principais, que é a distribuição das plantas, né, distribuição uniforme das sementes, que daí vão ocasionar em plantas, a profundidade correta e a população. Então, esses são os três pilares aí de uma boa plantabilidade. Por quê? Não adianta nada eu ter uma distribuição boa se ela não tiver na população recomendada e se ela não tiver na profundidade uniforme também, porque se eu tiver as sementes em profundidades diferentes, cada uma vai emergir num determinado espaço. Isso aí é muito ruim porque a gente chega a ter planta dominada. Então, por isso, esses 3 pilares, que é distribuição das plantas, profundidade e população. Muito bom. E além desses 3 pilares, né, o que pode atrapalhar essa plantabilidade, né? Qualidade de insumos, o manejo, a condição das máquinas semeadoras, tudo isso também pode interferir? Sem dúvida nenhuma, né? Você tocou nos pontos principais aí, qualidade dos insumos, né? Eu começar para ter um arranque inicial, para ter uma plantabilidade boa, eu tenho que ter um arranque inicial bom, né? E quem que faz esse arranque inicial bom? Principalmente sementes com alta qualidade fisiológica, germinação, vigor, né? Insumos também importantíssimo, fertilizante de qualidade, que faz eu ter esse arranque inicial bom. Depois, a gente tem a manutenção das máquinas. Isso é uma coisa que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado e a manutenção das máquinas é importantíssimo, né? Porque, assim, para ela expressar todo o potencial, né? Para expressar todo o potencial, para eu poder conseguir ter uma plantabilidade boa, eu tenho que ter uma máquina boa e tenho que ter uma máquina com a manutenção em dia. Esse é o segundo ponto. E o terceiro são as condições do solo. Como é que eu estou plantando? Eu costumo falar, né? Eu fujo dos picos. Eu não planto nem no pó, nem com o solo muito encharcado. Então, a gente tem que estar numa condição de solo, não somente a ideal, mas a gente tem que fugir dos picos. Isso é importantíssimo também quando se fala de plantabilidade. Perfeito. E o que é essa plantabilidade, né? Qual que vai ser o resultado disso tudo que a gente falou aqui já sendo feito adequadamente para o nosso resultado em produção, em produtividade? Isso é uma ótima pergunta, porque às vezes o pessoal fala assim, né? Fala assim, no milho eu tenho que ter uma plantabilidade boa, porque cada semente que fica sem colocar no solo, ou que ela entra de duas, né, de duplas, eu vou lá e vou ter perdas. Nas outras culturas também, na soja, no feijão, no algodão, que a gente está começando a trabalhar de plantabilidade de algodão também, e todas, né? E o pessoal às vezes deixa muito a desejar, principalmente na soja, por causa do efeito compensatório. A turma fala assim, pode colocar qualquer quantidade de semente que a soja se ajeita no campo, a população. Isso não está certo. Trabalhos que a gente faz aqui para colocar em números, né? Trabalhos que a gente faz, nós temos um projeto chamado Plantio Ouro, que a boa plantabilidade, ou seja, eu fazer com capricho minha semeadura, ela pode render na média de 5 sacas a mais. Se a gente for pensar hoje em rentabilidade, 5 sacas a mais é um valor muito expressivo. Muito expressivo, realmente é algo que a gente precisa se atentar, né, Paulo? E aí tem uma coisa também importante, além da produtividade, que é a questão do uso racional de insumos, de energia. Como que essa plantabilidade também acaba impactando nesses aspectos? Muito bom. Se a gente for pensar, vamos falar com exemplos, né? Por exemplo, quando eu faço um plantio com semente boa, com fertilizante bom, o que vai acontecer? Eu estou racionalizando esses insumos. Então, por exemplo, cada dupla que eu tenho no solo, ou seja, cada 2 sementes que caem juntas, eu estou tendo um gasto a mais de semente. Então, se eu fizer a plantabilidade bem feita, eu estou economizando. E outra coisa no fertilizante, né? Se eu tiver com a máquina regulada, que é um dos pontos que eu falei, né, da regulagem de máquinas, faz com que eu coloque a dosagem recomendada, conforme a minha análise de solo. Então, estou racionalizando os insumos. Perfeito, Paulo. E para a gente entender melhor um pouquinho sobre tudo isso, né, a gente pincelou aqui as principais coisas, mas eu acredito que para colocar em prática é importante que a gente tenha muito conhecimento, né, Paulo? Sem dúvida nenhuma, né? A gente hoje tem o privilégio
de poder contar com o digital, né? Hoje eu tenho cursos em digital, inclusive, né, a gente tem um curso de plantabilidade com a plataforma RetincWorks, que faz o quê? Que faz com que a gente tenha mais conhecimento, consiga adquirir conhecimento com essa plataforma. Então, fora os cursos presenciais, a gente pode também ter mais informações com o digital, que está aí na tela, né? Essa plataforma. O que a gente faz? Tem 2 pontos principais. Quando você entrar na plataforma, primeiro é a avaliação. Então, a gente faz um diagnóstico de plantio e todo mundo que entrar lá tem acesso a esse diagnóstico. E segunda coisa, o curso online. Quando você entra nos programas de educação lá, você vai chegar a um dos programas, é o plantio de precisão, que está sendo um sucesso no Brasil, graças a Deus. Tá certo, professor Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, explicando um pouquinho mais desse tema de plantabilidade, que é tão importante para os nossos resultados aí na produção. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui. Honra toda nossa de te receber, professor Paulo. E agora a gente vai então para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala de um estudo da Embrapa que começou a medir a quantidade de carbono estocado nas plantações de café em Rondônia. A pesquisa pode comprovar a sustentabilidade das lavouras cafeeiras na Amazônia. É daqui a pouco, hein? A gente volta já. Programa desenvolvido pela FECOAGRO Fertilizantes em parceria com a Cooper Auriverde está qualificando as áreas de pasto. Desenvolvido pela FECOAGRO em parceria com a Cooper Auriverde, o projeto de melhoramento de pastagens tem como objetivo tratar as variedades de pasto como é tratada a cultura do milho, por exemplo. O foco deve estar na excelência na produção de alimentos, porque aqui no campo, na boa comida, que nasce a qualidade do leite. Para que a gente aumente a produtividade e consiga extrair uma renda melhor de uma pequena área de terra, nós precisamos cuidar bem desse solo. E nada melhor do que nós adubarmos esse solo para extrair o máximo potencial que a terra nos permite. Agora todo o conteúdo do Canal Rural está na palma da sua mão. É isso mesmo! Você pode acessar em qualquer lugar e onde estiver e ter acesso ao melhor conteúdo do agronegócio. Quer ficar por dentro de dicas, ações de sustentabilidade, conteúdos especiais de todos os programas, feiras e eventos? É simples! Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Assim você será avisado de todo o conteúdo inédito do mundo agro. Ah, e não se esqueça de compartilhar com os amigos. Agora solta o play! No próximo dia 10, domingo, a partir das 9 da manhã, leilão Ventres VIP Matinha. Oferta de 220 novilhotas altamente qualificadas, com várias gerações de super precoces prontas para a estação de monta. Transmissão pelo Canal Rural. Só o Canal Rural tem uma programação voltada especialmente para o mundo equestre. Só aqui você tem conteúdo sobre todas as raças equinas do país. Transmissões de exposições, provas ao vivo, leilões, programas especiais e documentários que você não encontra em nenhum outro lugar. Tudo para você acompanhar de pertinho a sua raça favorita. O mundo do cavalo é aqui, no Canal Rural. Estou sentindo a senhora com ar de preocupação. É sobre aquilo que a gente conversou a semana passada, as pneumonias. Estamos vendo bastante pneumonia nas fazendas e vacinar tem feito toda a diferença. Você sabe que aqui a produção não pode parar um dia, né? Nós temos muitos compromissos, mas se é vacinar que vai fazer a diferença, vamos em frente. Então, para termos um melhor retorno e o desempenho adequado dos animais, Boviris Vista Once é a proteção mais completa na velocidade que você precisa. Por mim não tenho o que discutir. Vamos com essa. Alô, minha família! Aqui é o Odair Terra. Estou passando aqui fazer um convite especial para vocês.
toda semana aqui no Canal Rural Odai Terra, pelas estradas do Brasil, à procura dos novos talentos da boa música sertaneja. Aqui é o programa da alegria, o programa que traz música, traz turismo, traz informação, traz muitas coisas boas para você, minha família. Então quero fazer um convite, já fica marcado, toda semana aqui no Canal Rural Odai Terra e seus convidados. Estamos de volta e vamos falar agora de café. A expectativa em Rondônia, quinto maior produtor de café do país, é uma produção de 3 milhões de sacas de 60 quilos, com média de cerca de 48 sacas por hectare, a maior safra da série histórica. E além do recorde produtivo, outra coisa chama a atenção no cultivo de café da região. Em algumas áreas está sendo desenvolvida uma pesquisa para medir a quantidade de carbono estocado nas plantações e no solo. A iniciativa já tem até nome, é a Carbe Café Rô, coordenada pela Embrapa. Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente agora é Carlos Ronquim, que é pesquisador da Embrapa Territorial. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo, Carlos. Oi, obrigado, Iá. Obrigada a você. Boa tarde. Muito boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente. E eu queria que você começasse falando, né, qual que é a importância da gente medir a quantidade de carbono estocado nas plantações, no solo aí em Rondônia, e também como é importante a gente mapear essa produção, né, saber onde esses produtores estão, onde esse café vem sendo cultivado, Carlos. Então, o objetivo maior é a gente tentar avaliar a sustentabilidade desse café de Rondônia. E para isso, a gente vai avaliar o carbono dessas culturas. E vamos avaliar o carbono na planta, é o carbono estocado na planta, e também o carbono no solo. E também avaliaremos a emissão desse carbono, porque quando você cultiva esse café, você emite o carbono através do óleo diesel, do trator, quando você faz uma adubação nitrogenada, quando você faz um calcário. Então, o objetivo principal é avaliar se esse carbono é sustentável, ele sequestra mais carbono ou ele emite. Então, com relação ao carbono, é isso. E o mapeamento também, faremos esse mapeamento porque não existe um mapeamento das áreas de café de Rondônia. Faremos esse mapeamento para saber onde estão essas áreas de café. Uhum. E isso é muito importante, né, Carlos? A gente vinha falando aqui no intervalo do programa de como isso é importante até para as nossas exportações, para a gente mostrar realmente para o mundo como esse café vem sendo produzido com sustentabilidade, sem nenhuma relação ali com o desmatamento, né, Carlos? Exatamente, nós vamos avaliar as áreas desse café agora, em 2023, e como eu já havia te falado, o Parlamento Europeu aprovou uma legislação que vai avaliar se essas commodities brasileiras, entre elas o café, foi plantado em áreas desmatadas ou não. Se foi plantado em áreas desmatadas, eles não importarão essas commodities. Então, qual é o nosso objetivo? Avaliar o que tem em 2023 e voltar para 2020, que é o ano base que eles demarcaram, para ver se essas áreas de café foram plantadas em áreas de pasto, ou eram café mesmo, ou foram áreas de mata. E com isso a gente objetiva mostrar que esse café ele vem sendo cultivado nas mesmas áreas de café ou áreas de pasto, que são as áreas que mais cedem para o plantio de café. Uhum. Perfeito, Carlos. E vocês estão começando a fazer esse mapeamento pela região de Cacoal, né? Que faz parte ali dos 15 municípios do que vocês chamam ali da região de Matas de Rondônia. E como que vem sendo esse início de trabalho? Os produtores têm sido receptivos a esse trabalho, essa pesquisa que vocês estão fazendo, Carlos? Exatamente. A gente começou por um município, como você falou, são 15 municípios. Essa região é a região que mais produz café em Rondônia, são a região das Matas de Rondônia. E essa região ela já conseguiu uma indicação geográfica, que é quase um selo dessa produção de café. Então, faremos esse mapeamento. E os produtores estão sendo muito receptivos. Nós temos uma parceria com a Caferon, que é a Associação dos Produtores, e parte desses produtores vão ceder algumas áreas para a gente fazer a pesquisa, porque nós vamos precisar arrancar algumas plantas de café. Então, alguns produtores já estão participando, cederam as suas áreas, ceder algumas áreas com café, para a gente arrancar e avaliar esse carbono. E também faremos... uma das atividades desse projeto seria uma entrevista com esses produtores para saber a condição deles, o que eles plantam, se eles pretendem expandir suas áreas ou diminuir, assim, avaliar as áreas social, econômica e ambiental da produção desses produtores. E essa atividade vai ser realizada pela Embrapa Rondônia. Esse projeto é um projeto entre a parceria entre a Embrapa Territorial
e a Embrapa de Rondônia. E um dos cofinanciadores é o Banco Sicoob, juntamente com a Embrapa. Tá certo. Ô Carlos, aí quando a gente fala, né, nessa produção de café na Amazônia, vocês sentem uma pressão maior por sustentabilidade? Qual que é a representatividade do café produzido em Rondônia para esse bioma? Exatamente. Tudo quando você fala da Amazônia, tudo gera uma grande expectativa. Então, por exemplo, se o café é exportado e fala que é da Amazônia, você pode ter aquele consumidor na Europa que fala, bom, eu não vou consumir o café da Amazônia porque vocês desmatam para plantar o café. E é exatamente isso que nós queremos mostrar, que esse café é produzido em áreas que já foram desmatadas há muito tempo. Tanto é que a produção hoje do café, ela aumentou e a área de café diminuiu muito. Então, mostrando que essas áreas, elas deixaram de desmatar, elas estão sendo plantadas em áreas de pasto. E só como exemplo para Cacoal, a área de café do município, ela representa só 1%. E as áreas de pasto hoje, nesse município, representam 50%. Você imagina, se você dobrar a área de café no município de Cacoal, você vai usar 2% da área, é muito pouco. E isso vai dobrar a área de café, que hoje está em 3.700 hectares. Uhum. Entendi. É uma mudança bem expressiva, né, Carlos, esse investimento aí no café da região. E aí, para a gente finalizar, então, quando que a gente deve ter os primeiros resultados dessa pesquisa com relação ao estoque de carbono? Vocês têm uma previsão? Temos. Esse projeto ele foi inicialmente elaborado para 2 anos, mas ele vai ser executado provavelmente com 3 anos, mas eu acho que a partir do 2º ano já teremos os dados de carbono. E com mais 1 ano já teremos os dados do mapeamento dessas áreas de café em Rondônia. Certo. Então aí 2024, 2025 a gente deve ter novidades, né, Carlos? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você. Obrigado você e estamos à disposição aqui na Embrapa. Nós também por aqui, viu? Bom trabalho aí para vocês. E agora a gente confere então o resultado da nossa enquete de hoje. Eu te perguntei lá no começo do programa que no Brasil qual que é a área plantada de eucalipto, né? E a gente viu aí o nosso público escolheu principalmente a segunda e a terceira opção, mas a alternativa correta seria a primeira opção, né? São 7,4 milhões de hectares de eucalipto plantado no Brasil, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A região sudeste é a que apresenta aí a maior quantidade de áreas plantadas de eucalipto no nosso país, seguida pelas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Com essa informação, então, o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui, mas eu te espero amanhã ao meio-dia ao vivo. Até lá! Tchau, tchau! Planeta Campo. Patrocínio UPL, reimaginando a sustentabilidade. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.